Maravilhindas, bom dia, graça e paz. Eu quero já chegar aqui profetizando sobre a tua vida, que o seu dia hoje seja abençoado, próspero e tranquilo, que o Senhor ele se revele diante de você nesse grande dia aqui. Hoje nós estamos começando, o nosso devocional diário, mas agora ao vivo. E hoje eu quero falar sobre um tema muito especial com vocês, que é sobre quando eu acho que Deus não me escuta, quando eu acho que tem um silêncio tão grande. Quantas das vezes nós achamos isso? Que existe um silêncio, que existe uma barreira, que Deus não tá me ouvindo, que Deus não responde o que eu tô pedindo, o que eu tô falando. Às vezes, muitas de nós ficamos nesse lugar de desespero mesmo. Será que eu tô falando a oração certa? Será que eu tô errando em alguma coisa? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E esse silêncio de Deus, ele é alguma coisa para nossas vidas. Eu quero falar isso com vocês hoje. Eu quero deixar para vocês o capítulo, o devocional de hoje, o livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Então você depois se debruce aí nessa palavra e leia, estude, converse com Deus sobre essa mensagem. Olha, é bem pequenininha e diz assim: o Senhor, Ele pelejará por vós e vós vos calareis. Olha aqui. O Senhor, Ele pelejará por vós. Aqui Ele estava falando com o povo de Israel. O Senhor estava falando aqui sobre o momento que logo em seguida, no versículo abaixo, Ele vai falar sobre a passagem do Mar Vermelho. Então disse o Senhor a Moisés: porque clama a mim, diz ao filho de Israel que marchem. Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Então assim, o Senhor, bom dia, minhas queridas, um dia abençoado para vocês que estão entrando aqui. Então, Senhor, às vezes a gente pensa que Ele não está nos ouvindo, a gente pensa que Ele não está ouvindo as nossas orações, a gente pensa que está orando errado e por isso Ele está em silêncio, mas Ele fala pra gente nessa manhã que Ele conhece o teu coração e Ele só está forjando a sua vida, Ele está te ensinando no meio desse silêncio que Ele está, a você esperar, a você a confiar nele. Nós precisamos, como filhas do Senhor, esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é o tempo exato, é o tempo certo. Porque se a gente receber qualquer outra coisa no tempo errado, a gente acaba nos atrapalhando, a gente acaba errando, a gente acaba entregando as nossas bênçãos. Então, assim, tem um tempo para isso. O Senhor está nos forjando a esperar esse tempo. E às vezes, esse tempo dói. Esse tempo para você, às vezes, fala assim: meu Deus, eu tô tantos anos nessa luta, eu tô tantos anos nessa aprovação. E por que que o Senhor não me responde? Por que que o Senhor não me tira desse lugar? Eu quero falar para você, nessa manhã, que o Senhor está pelejando por você. Ele está aí nesse silêncio, forjando a sua vida. Ele está aí, cuidando de você. Só que uma chave de resposta para as nossas vidas é a gente também aprender a se calar. Porque muitas das vezes o nosso erro é a gente falar, é a gente reclamar. Às vezes eu fico até brincando com algumas pessoas que eu conheço, porque às vezes o anjo já está descendo com a sua bênção e aí você vem com um processo de murmuração e o que acontece? Ele vai voltar. Você ainda não está pronta para receber. E aí volta o teu presente de novo até você esperar, a confiar no Senhor. Nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas. Então há tempo do Senhor fazer uma grande obra na vida do seu esposo. Há tempo dele abrir as portas de um emprego para você. Há tempo dele agir no sobrenatural sobre a sua vida. Há um tempo para ele agir sobre as nossas vidas, que a palavra também é para mim. Quantas vezes a gente fica em vários questionamentos. Por quê? Por quê? Por quê? E a gente, como filhas do Senhor, nós precisamos aprender a esperar, a confiar nesse silêncio. Deus está te vendo.
Deus está te ouvindo. Ele conhece o teu coração. Assim como ele falou para aquele povo, era uma coisa sobrenatural. Estava ele na frente daquele povo, um grande mar, um infinito mar. Você imagina você olhando para o mar e atrás vindo o exército de Faraó. Aquele povo estava encurralado numa situação difícil. E quantas das vezes nós estamos nesse lugar? Na frente a gente não vê nada, a gente vê um grande mar, uma coisa impossível de se acontecer, e atrás aqueles que nos perseguem, aqueles que estão ali apontando para você, ah lá, não é crente? Ali não é filha? Por que tá daquele jeito? Por que tá daquela forma? Os acusadores, aqueles, né, que estão perseguindo a nossa fé. Mas eu quero falar para você que nessa manhã o Senhor só fala para você, só confia, só espera, porque eu sou o Deus que te sonda, que te conhece, que eu sou seu Pai, que Ele vai fazer o sobrenatural, Ele vai abrir o mar por você, Ele vai fazer algo que para os outros vão falar, meu Deus, como aconteceu isso? Mas para a gente viver esse sobrenatural, o sobrenatural que aquele povo de Israel viveu, amada, nós precisamos verdadeiramente confiar, porque se aquele povo não confia, ele não entrava naquele mar de forma alguma. Porque você imagina o imenso mar, você andando por ele dos lados. Do lado era água, era uma onda de água do lado. Era realmente confiar, entregar e marchar seguindo adiante. Aquele mar estava ali. Imagine quantas baleias, peixes, tubarões estavam passando por ali, aquele povo ali marchando e confiando em Deus. Porque sabia, eles confiavam que Deus estava na frente, estava ali dentro dos olhos dele, um grande milagre. Então hoje, você, amada minha, que entrou nessa live, que vai entrar depois para ouvir esse vídeo, que infelizmente eu não vou deixar gravado, eu vou deixar sempre ao vivo. Quem viu, viu, quem não viu não vai vir mais. Mas eu quero falar para você, confia, 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 só confia. Vai, marche, marche e silencie a sua voz, silencie as murmurações. Nós precisamos aprender a confiar, mas às vezes a fé está tão abalada, a fé está tão distorcida, a luta está tão difícil, que é difícil buscar fé. Mas hoje eu quero te ajudar a que você aumente a sua fé, que o Senhor hoje, Ele venha com uma porção dobrada de fé sobre a sua vida, amada. Que venha um sobrenatural de Deus sobre a sua vida nessa manhã. Que você possa enxergar o mar se abrindo e você passando na terra seca, glorificando. E depois que você passar, você só vai cantar o hino de vitória. Aleluia, glória a Deus. Eu posso aqui nesse momento sentir a presença de Deus e dizer para você, Ele não é um Deus carrasco. Ele é um Deus que te vê, amada. Ele é um Deus que te sonda. É um Deus que te conhece bem antes do seu nascimento. Ele conhece você pelo seu nome. Ele sabe quem é você. Então não olhe para trás, não desanima, persevera, confia. Pega essa palavra dessa manhã para você, firma na promessa. Se Ele prometeu algo para você, Ele é fiel para cumprir até o final. Tá doendo, tá chorando, mas continua pelejando. Ele só diz para você nessa manhã, se cale, feche os argumentos, as murmurações, as reclamações e pensa só que Ele está no controle de tudo. Se você já falou, se você já pediu que Ele entrasse nesse problema que você está vivendo, que Ele pegasse, né, o remo, que Ele pegasse a direção, né, o timão do seu navio, do seu barco, Ele vai estar com você. Se você já entregou, agora é só confiar. Eu sei que é difícil. Falar é muito fácil,
mas eu sou prova viva de quantas vezes o Senhor se mostrou para mim, na sua beleza, da sua santidade, e eu olhar para mim e falar assim, eu nem sou digna disso, mas o Senhor fazer, porque Ele faz por amor e sabe que a gente está ali por obediência. Nós continuamos perseverando na nossa fé nele, em obediência, e a obediência é uma chave de vitória. A gente obedecer, confiar, fechar as murmurações. Cuidado, minha amada, minha querida, com aquilo que você compartilha com as pessoas. Eu senti muito no meu coração também falar sobre família, porque eu tenho visto que a gente às vezes, infelizmente, confia em pessoas pelas quais não são confiáveis para nós confiarmos, alguns segredos, algumas particularidades nossas. Então hoje nessa manhã que o Senhor Ele guarde você, que Ele freie você naquilo que você fala, naquilo que você compartilha. Então, uma coisa que eu quero falar com você, que um dia eu vou trazer isso aqui para vocês também, blinde, guarde a sua família. Guarde o seu marido, guarde os seus filhos, guarde, proteja eles. Nem todo mundo tem que ter acesso à sua vulnerabilidade. Escute bem o que o Senhor está falando com você hoje. Nem todo mundo tem que ter acesso à sua intimidade. Então, guarde isso para algo muito, muito, muito particular com Deus. E eu tenho certeza que é Ele que vai agir, é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que vai cumprir todas as promessas no tempo certo, na hora certa. Mas guarde as suas falas, guarde a sua família, blinda as suas vidas. Amada, não compartilhe com pessoas que não são para você compartilhar, tá? Eu quero deixar esse versículo de confiança, de perseverança. Lembra da confiança que aquele povo tinha, ficaram ali, né, naquele deserto. Houve um processo de desobediência e por isso demorou muito as bênçãos do povo de Israel. Foram 40 anos de sofrimento, mas sobre a tua vida, sobre a tua casa, nunca mais vai haver esse tempo tão prolongado, porque você agora é uma mulher sábia que edifica a sua casa. A tola ela destrói, mas a sábia ela edifica, ela persiste, ela persevera. E outra coisa, a oração. Nós precisamos ter momentos de oração com Deus. Mesmo que a gente às vezes esteja tão cansada pelos nossos dias de orar, de dobrar os joelhos, de orar, mas vai para sua janela, e começa a conversar com Ele. Ele está ali, ouvindo a sua oração. Mas tire um momento de oração com o Senhor, de comunhão, de conexão com Ele. É a mesma coisa que marido e mulher, né? Se o casal ele vai se distanciando, o amor vai se esfriando, não é verdade? Aí já não dorme mais junto, aí já começa a botar uma coberta, aí começa a botar um travesseiro, aí começa a ficar distante. Vai ficando distante o amor. Assim mesmo é o nosso relacionamento com Deus. Nós somos a noiva dele. Então, quanto mais a gente fica distante dele, mais frio fica, mais difícil fica a gente sentir, a gente ouvir, a gente ficar ali com ele. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, converse com seu noivo, converse com seu esposo, converse com ele, porque você é a noiva dele e ele vai vir buscar a noiva dele. E será que nós estamos preparados para a vinda dele, para a volta dele? Estaremos prontos? Estaremos como aquelas mulheres, né, com as suas lâmpadas acesas de azeite? Ou nós estaremos ainda, Senhor, ainda vou buscar o azeite? Que nessa manhã o seu coraçãozinho possa ser cheio da presença de Deus, cheio dessa vontade de buscar Deus. Nós precisamos ter essa sede de buscar o Senhor, essa sede de buscar Ele sem cessar. Eu quero buscar o Senhor, eu preciso buscar o Senhor, porque, amada, ninguém mais tem a resposta do seu problema do que o Senhor. Não é uma amiga, não é nem uma mãe, nem é uma irmã.
é o nosso Deus que vai solucionar a situação que você está vivendo, a dificuldade que você está vivendo, a circunstância que você está vivendo. Então, assim, tire esse momento, se cale-se para o mundo e abra sua voz para aquele que pode te resolver. Então, assim, Deus está ouvindo a sua oração. Esse silêncio, ele só está te preparando para uma grande obra, para uma grande promessa que Ele tem sobre a sua vida. Vamos orar? Quero te convidar a você fechar seus olhos comigo agora nessa manhã. Talvez seja esse momento de você parar um pouquinho para você orar, para você ler a palavra, né? Nós já lemos a palavra dele, ele já falou pra gente aqui, a chave de hoje é confiar, nós vamos confiar, o dia todo pensando, vou confiar, ele pelejará por mim, ele está pelejando as minhas causas. Então a gente já temos a palavra, agora nós vamos conversar com ele, entregar isso, tudo que a gente falou aqui nas mãos dele. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero assim que o Senhor, ele verdadeiramente entre na sua causa nessa manhã. Amém, amada? Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome, ó Pai. Tu és bendito, tu és eterno, tu és soberano, Senhor. Graças te damos pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por hoje nós levantarmos, podermos estar de pé. E se nós levantamos nessa manhã foi porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de vida para vivermos a nossa vida. Pai, não nos deixe ficar sem a tua presença, não nos deixe ficar frios, ó Pai, mas que nós possamos estar firmes na tua presença, confiando que existe um Deus, Pai, cuidador, provedor sobre as nossas vidas. Eu não sei, Pai, o que esta pessoa está passando, mas o Senhor as conhece, as sonda, sabe das dificuldades, das situações, das provações, Pai. Aonde está doendo, aonde está, Senhor, machucando, aonde a sua filha clama, Deus, aonde ela não vê resultado. Mas que nesta manhã, Pai, nós possamos decretar que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós possamos estar com essa palavra em Êxodo 14:14, dizendo que nós confiamos que o Senhor está pelejando pelas nossas causas, mas que nós vamos nos calar das reclamações, das murmurações, vamos ser mulheres sábias que fechamos as nossas bocas e confiamos em Ti, Senhor. Que dos nossos lábios só saiam palavras positivas, palavras de fé, palavras de confiança, que nós confiamos em Deus. Falar como a mulher, Senhor, que perdeu seu filho, mas disse que estava tudo bem. E através daquela palavra de fé, o milagre aconteceu na vida daquela mulher samaritana, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, nós cremos no Senhor, nós entregamos a nossa casa, todos os cômodos da nossa casa em Tuas mãos, desde a frente aos fundos. Nós entregamos os nossos filhos, os nossos casamentos, ó Pai, na Tua presença, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está pelejando por nós. Peleja, Senhor, pela parte financeira, peleja pela parte emocional, peleja pela parte espiritual, peleja, Senhor Jesus, nesta causa. Nós não sabemos, Pai, o que as aflições, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece antes de pensarmos, o Senhor já conhece. E eu profetizo como uma mulher de Deus, Senhor, que nesta manhã o Senhor se levanta para abrir este mar. Esse mar será aberto e esta pessoa vai passar. E lá, Senhor, do outro lado ela vai cantar o hino da vitória, Senhor. Porque nós acreditamos que foi o Senhor que abriu o mar, foi o Senhor que nos chamou para pelejar, para marchar. Que nesta manhã nós nos levantemos como mulheres que estamos aqui para selar, para blindar a nossa casa, a nossa família, nossas vidas diante do Teu altar. E que nós vamos passar por este mar e nós vamos cantar o hino da vitória.
Eu creio, Senhor, no Deus de cura. Eu creio no Deus, Senhor, de libertação. Eu creio num Deus de transformação. E nada, Senhor, da vida desta mulher vai ficar, Senhor, da forma como ela entrou nesta oração. Eu profetizo que ela vai sair daqui vitoriosa. Algo sobrenatural está sendo movido na terra e no céu. Porque a palavra do Senhor diz: o que ligarmos na terra será ligado no céu. E nós ligamos a nossa vitória pelo sangue de Jesus. Nós já acreditamos, nós já profetizamos e acreditamos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero, amada, querida, te abençoar e que o seu dia seja pleno, transformado, renovado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu abençoo a sua casa, que você sinta que o Senhor está cobrindo a você com o sangue dele, desde o topo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Você será coberta pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa e todas as áreas da sua vida. E amanhã, às 7h10, estaremos aqui também para abençoar a sua vida, se Deus quiser. Amém? Recebe aí, pega assim, ó, fecha e guarda aqui, ó, dentro do teu coração. É um ato profético. Eu recebo e eu guardo e eu confio em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, minhas amadas. Obrigado pela tua presença e vai ficar no canal do Vivifica Vidas lá no YouTube, tá bom? Beijo e até mais, se Deus quiser. Deus abençoe.